Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Hoje nós viemos a Beit El, a casa de Deus, um dos locais mais abençoados e amaldiçoados de toda a terra prometida. Vamos conhecer o local do sonho de Jacó e onde ele vê a entrada do céu, e também ver com os nossos próprios olhos o local onde ficava o bezerro de ouro, um dos maiores pecados da história do povo de Israel. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! Hoje começamos o nosso dia seguindo os passos dos nossos patriarcas. Betel, que é onde nós estamos, é um dos locais mais citados de toda a Bíblia. E ela é citada desde o seu início no livro de Gênesis. Se nós voltamos a Gênesis número 12, Deus fala a Abraão o seguinte: Lech lecha me'artzecha umemoladetecha umibeit avicha ala haaretz asher ereka. O que isso quer dizer? Deus fala a Abraão: vai-te da tua casa, da casa da tua parentela, da casa dos teus pais, à terra que eu te mostrarei. E Abraão faz uma jornada gigantesca, a terra prometida, a terra de Israel, onde nós estamos agora. E quando ele chega, ele vai montar sua tenda aqui ao lado de Betel, entre Betel e Ai. Então, se nós olharmos aqui, em algum local desse vale vai ser onde Abraão monta a sua tenda. Aqui ele vai invocar o nome de Deus e montar um altar. E se nós falamos da conexão dos patriarcas com a terra prometida, aqui é um dos primeiros locais que a gente pode sentir essa conexão. E por isso eu quero convidar vocês a olharem para esse vale e imaginarem há mais de 3.600, 3.700 anos atrás, Abraão montando aqui a sua tenda com as suas ovelhas e os seus animais. E por aqui passa a jornada de Abraão. Mais de uma vez, inclusive, também Isaac e Jacó passam por essa região. A gente vai falar daqui um pouquinho sobre Jacó. Mas é interessante porque a estrada que passa aqui ao lado, que é a estrada de número 60 no mapa de Israel, é conhecida até os dias de hoje como Derech HaAvot, o caminho dos patriarcas, e também por essa estrada a gente veio para chegar aqui no dia de hoje, mas vamos seguir que tem muita coisa para a gente ver no dia de hoje. Nós falamos do primeiro patriarca, que é Abraão. Ele vai ter um filho chamado Isaac. Isaac tem dois filhos chamados Esaú e Jacó. O primogênito quem era? Esaú. Mas quem acaba recebendo a primogenitura vai ser Jacó. E quando Esaú ouve que ele perdeu a primogenitura, ele vai ficar extremamente irado e tentar matar o seu próprio irmão. E Jacó vai ser obrigado a fugir. Ele vai fazer um caminho gigantesco, desde Beersheba até Harã. E no caminho ele passa por aqui, por Betel, que naquela época ainda se chamava Luz. E ele chega aqui e ele começa a ver o sol baixando, o pôr do sol, e ele sabe que ele não pode viajar durante a noite. Não é como hoje em dia, estradas bonitas e iluminadas. Era perigoso naquela época viajar à noite e por isso ele precisa dormir no caminho. E ele vai dormir aqui em Betel, ou melhor dizendo, ao lado de Betel. E a tradição nos fala que o local que ele vai se acostar, que ele vai dormir, é literalmente essa pedra. Então, vamos aproveitar nós também a dar uma descansada e ouvir a passagem bíblica de Jacó dormindo aqui.
E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar, e sonhou. E eis que uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado darei a ti e à tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra. Estenderá-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. Acordando, pois, Jacó de seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome daquela cidade antes era Luz. Vejam que importante essa passagem que nós acabamos de ouvir. Aqui Deus vai de novo reforçar a sua promessa, que esta terra seria dada por Abraão, Isaque e Jacó e a sua descendência. E o que realmente se cumpriu, porque nós vemos aqui o povo de Israel até os dias de hoje. Também durante essa passagem nós vemos que Jacó muda o nome deste local, que era conhecido como Luz, para Bet-El. Bet-El em hebraico significa Beit, ou Bait significa casa, e El significa Deus. Então ele vai colocar o nome deste lugar como casa de Deus, já que aqui ele vai ter um contato e uma proximidade muito grande a Deus. Ele diz: Deus estava aqui e eu não sabia. E assim o nome deste lugar até os dias de hoje é Bet-El. E ele fez uma promessa. Ele começa aqui uma jornada muito perigosa, fugindo de seu irmão. E ele promete que se Deus o protegesse e o guardasse durante essa jornada, ele voltaria cá. E realmente, anos depois que ele já está casado e com filhos, ele volta aqui para Betel, mais uma vez, cumprindo a sua palavra. Mas essa jornada de Jacó vai ter um momento muito trágico, pois quando eles estão passando aqui em Bet-El, Débora, que era a ama de Rebeca, vai falecer. E ela foi sepultada embaixo de uma árvore, de um carvalho, chamado o Carvalho do Choro. E aqui atrás de mim, o carvalho mais antigo que sobreviveu em toda Israel. Agora, esse carvalho tem um pouco mais de 1000 anos, não mais os mais de 3000 anos da época de Jacó. Então, esse aqui não é o original, mas nós vemos que as pessoas desde os tempos antigos tiveram aqui cuidado sempre de preservar pelo menos um carvalho, provavelmente para se recordar de Débora, a ama de Rebeca. Já que este local é sagrado desde os tempos antigos e até os dias de hoje, para judeus, cristãos e muçulmanos, e nós temos muitos restos arqueológicos que comprovam isso. Um é o carvalho, mas nós temos muito mais que nós vamos ver agora. O que vocês estão achando do nosso passeio do dia de hoje? Se vocês têm o sonho de conhecer
a Terra Santa, a Terra Prometida e ver tudo isso com seus próprios olhos, eu quero convidar vocês a participarem das novas caravanas Israel com Aline. Todas as informações estão no nosso site www.israelcomaline.com.br. Vai ser a viagem da vida de vocês e vocês podem participar morando em qualquer cidade do Brasil ou do mundo. Então nos vemos pessoalmente aqui, mas pessoal, hoje a gente ainda tem muita coisa para ver, então vamos lá. Nós temos aqui restos arqueológicos cristãos desde o período bizantino, mas um dos períodos mais claros que nós vemos presença cristã é neste edifício aqui com arcos. Este aqui são restos de uma igreja cruzada, uma igreja de provavelmente 900 anos. Então a gente vê que os cristãos também nos tempos antigos vinham aqui visitar esse local tão importante. E se a gente entrar, a gente vê uma pequena porta que leva a outra estrutura. Podem vir comigo, pessoal. Nós estamos dentro de um maqam, de um edifício religioso árabe muçulmano. Qual é a relação deles com este local? Os árabes, eles são descendentes de Ismael, quer dizer que eles também são descendentes de Abraão. E por isso locais bíblicos relacionados com a história de Abraão também seguidamente são visitados por árabes e muçulmanos, como por exemplo o túmulo dos patriarcas em Hebron, que fica aqui mais ao sul. Então nós vemos também presença muçulmana e árabe aqui a partir do século 7 depois de Cristo, que é a primeira vez que eles chegam e conquistam esse território. Então aqui a arqueologia nos mostra locais de adoração cristãos, muçulmanos e também, claro, vários locais judaicos. Nós falamos de várias histórias lindas que se passaram neste local, ligados aos nossos patriarcas. Mas aqui, em Betel, também aconteceu uma das passagens mais terríveis do povo de Israel, a passagem do bezerro de ouro. Mas para começar a entender ela, nós temos que voltar à época dos reis de Israel. Na época do rei Saul, o rei Davi e o rei Salomão, eles reinavam sobre um grande reino chamado o Reino Unificado, e nele se encontravam as 12 tribos de Israel. Mas o rei Salomão, ele vai pecar muito aos olhos de Deus, e Deus vai punir ele dividindo o reino em dois. O reino do norte era o reino mais forte e dentro dele ficavam 10 das 12 tribos de Israel. Esse reino se chamava o Reino de Israel e quem governava era o rei Jeroboão. E no sul ficava o menor dos dois, que se chama o Reino de Judá. E nele reinava um dos filhos do rei Salomão, chamado o rei Roboão. Agora, por que isso é importante? Porque Jeroboão, apesar de ser o rei mais forte entre os dois, controlar mais territórios, mais riquezas e mais tribos, ele não tinha a Jerusalém. E ele sabia que Jerusalém era o centro do povo de Israel, de todas as 12 tribos. Lá em Jerusalém ficava a Arca da Aliança, o Santo dos Santos e o Templo de Jerusalém. Mas ele não queria que o povo fosse a Jerusalém a adorar a Deus, porque ele tinha medo que eles fossem a Jerusalém, vissem o rei Roboão e dissessem: nós queremos ser súditos dele. Afinal, o rei Roboão, ele era descendente da casa de Davi, então a casa que deveria reinar todas as tribos. Então Jeroboão, ele cria um plano contra os mandamentos de Deus. Ele diz ao povo: vocês não precisam ir até Jerusalém, porque nós temos nossa própria adoração no reino de Israel. E ele vai criar em 2 locais abominações.
uma em Dan e a outra aqui em Betel. E essa abominação é o que a gente vai ver agora. Vejam essa estrutura que foi encontrada pelos arqueólogos. A gente consegue ver claramente a demarcação dela. Estão vendo aqui o muro? E ele segue. O tamanho dessa estrutura é exatamente igual às medidas do tabernáculo feito por Moisés. Jeroboão, o que ele vai fazer? Ele vai misturar tradições do povo de Israel com tradições estrangeiras e criar um local contra os mandamentos de Deus. Deus ordena fazer em Jerusalém, ele decide fazer em Betel, justamente porque ele não queria que o povo fosse a Jerusalém. Mas as medidas do lugar são segundo o tabernáculo. E no meio ele vai colocar um bezerro de ouro. Justamente aqui ficava um desses 2 bezerros de ouro. Nós já visitamos a propósito o local do outro bezerro em Tel Dan. Quem não assistiu, pessoal, eu super recomendo um estudo muito aprofundado sobre o bezerro de ouro lá em Tel Dan. Eu vou deixar o link para vocês aqui em cima e também no primeiro comentário. Mas hoje a gente vai conhecer o segundo bezerro de ouro. E o que me chama a atenção neste local é que nós estamos a 20 quilômetros de Jerusalém. A gente está tão próximo fisicamente de Jerusalém, em 2 dias de caminhada se podia chegar lá. Mas ainda assim, Jeroboão não queria que eles fossem para lá e cria um culto alternativo neste local. E uma dúvida que surge é: por que justamente de todas as imagens que ele podia escolher colocar aqui, ele faz um bezerro de ouro? E a resposta é: nós não temos certeza, mas nós acreditamos que ele se inspirou no bezerro de ouro que havia sido feito aos pés do Monte Sinai. Mas lá, Deus claramente vai punir o povo por esse mal feito. Mas ele não quer ouvir a Deus e sim ele quer realmente fazer o que ele acha melhor ao seu reinado. E para mim, o mais triste de pensar é que Deus havia dado uma chance a Jeroboão, uma chance de seguir nos caminhos corretos e que Deus iria abençoar o reino dele, mesmo ele não sendo descendente do rei Davi. Ele recebe uma chance, como nós podemos ler nessa passagem. E há de ser que, se ouvires tudo o que eu te mandar e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Mas ele não aproveita essa chance que Deus tinha dado a ele e ele vai seguir pelo caminho do bezerro de ouro. E não só ele vai se desviar, como ele vai desviar boa parte do povo de Israel. Porque nós sabemos que esse aqui era um local muito visitado, então o povo sim vai cair nesse truque que Jeroboão faz e eles vêm aqui fazer adoração. E por vários e vários séculos, Betel vai se transformar num local de adoração a outros deuses e ao bezerro de ouro. Vejam que um local que começa no topo, com os patriarcas conversando com Deus, vai terminar como um local de adoração. Até o tempo do rei Josias. Josias é um rei que a gente não ouve falar tanto sobre ele, mas ele foi um dos reis mais justos segundo a Bíblia. E ele vai vir terminar com o culto deste local, como a gente pode ler nessa passagem. E também o altar que estava em Betel, e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, com que tinha feito Israel pecar.
este altar derrubou juntamente com o alto, queimando o alto, em pó o esmiuçou e queimando o ídolo do bosque. E virando-se Josias, viu as sepulturas que estavam ali no monte, e mandou tirar os ossos das sepulturas e os queimou sobre aquele altar, e assim o profanou, conforme a palavra do Senhor, que profetizara o homem de Deus quando anunciou estas palavras. E o local foi esquecido e abandonado e reencontrado só no século XIX por arqueólogos, como o professor Zev Vilnai, que acredita que realmente este é o local do bezerro de ouro. E hoje em dia ele é um local completamente abandonado. Eu acho interessante que ninguém vem aqui. Algumas pessoas vêm aqui para visitar a Pedra de Jacó, poucas, mas se vem é só a Pedra de Jacó e ninguém mais vem neste lugar. Mas vamos seguir que tem mais arqueologia aqui em volta. Vejam esse sepulcro que está aqui atrás de mim. Por que ele é tão impressionante? Nós lemos a passagem que fala de Josias e como Josias vai destruir o altar do bezerro de ouro. E uma das coisas que a Bíblia nos conta que em volta do altar ele vai encontrar sepulcros. E vejam aqui sepulcros judaicos dos tempos bíblicos. Ele é relativamente novo, ele tem 2.000 anos, mas se encontraram aqui sepulcros também de mais de 2.500 anos e quase 3.000 anos. Então Josias justamente entra nesses sepulcros, ele tira os ossos e ele coloca sobre o altar do bezerro de ouro para profanar o altar, para que ninguém possa voltar a fazer idolatria nele. Porque a gente sabe que a tendência do povo seguidamente é ir pelos caminhos errados. Então nesse local se fez idolatria ao bezerro de ouro, a Baal e outras idolatrias também erradas. E por isso Josias queria terminar de uma vez por todas e ele sabia que a maneira de fazer isso era realmente trazendo ossos humanos. E por isso, encontrar aqui sepulturas dos tempos bíblicos nos comprovam mais uma vez a veracidade histórica dessa passagem bíblica. E por isso, quando as pessoas perguntam como a gente pode ter certeza que nós estamos em Betel, nós podemos ter certeza porque a gente junta o quebra-cabeça arqueológico, o local do altar, do sonho, todos esses locais diferentes arqueológicos a gente consegue juntar para ter uma ideia melhor de como esse local se parecia, e por isso nós sabemos que nós realmente estamos na região de Betel, onde todas essas histórias se passaram, graças também a esses sepulcros. Aqui ao nosso lado tem vários restos arqueológicos que podem até passar desapercebidos, porque tem um monte de árvores de carvalho que estão crescendo sobre ele, mas se a gente reparar com detalhes, a gente pode ver aqui uma série de pedras subindo. E isso aqui era o início de uma torre de proteção construída na época do primeiro templo de Jerusalém. Como nós já falamos no início do vídeo, o reino foi dividido em dois. E haviam constantes conflitos entre o reino de Israel e o reino de Judá. E um dos pontos conflituosos, obviamente, eram os bezerros de ouro. E por isso o rei aqui de Israel constrói uma muralha em volta do altar do bezerro de ouro e também torres de proteção. E essa é uma das torres que protegiam o bezerro de ouro. Eu acabei de notar uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Aqui tem outro sepulcro dos tempos bíblicos e esse possivelmente é da época de Josias. E vejam onde nós estamos. Olhando uns metros aqui para o lado, a gente volta a ver o altar do bezerro de ouro. Então Josias ele não vai a locais longínquos buscar ossos.
bem em volta, quando ele passa por aqui, ele vê sepulcros e provavelmente ele tem essa ideia de usar os ossos para profanar o local, então ele pega os ossos daqui ou de sepulcros próximos e leva ao altar, e assim a gente vê mais uma vez a veracidade histórica dessa passagem bíblica. Beit El, a casa de Deus, um dos locais mais citados em toda a Bíblia. E eu acho que ele é um reflexo da história bíblica e da história do povo de Israel, dos seus altos e bem baixos também. Aqui do meu lado a gente vê o muro onde começava esse local de adoração ao bezerro de ouro, feito por Jeroboão. Provavelmente um dos maiores pecados do povo de Israel aconteceu aqui. E se a gente caminha alguns metros para o lado e vê essa vista maravilhosa, o vale com as suas colinas, nós sabemos que aqui em algum local Abraão montou a sua tenda. Por aqui passaram Abraão, Isaque e Jacó. E aqui eles têm uma conexão com Deus. E aqui começa realmente a história do povo de Israel e da sua descendência que está viva até os dias de hoje. Então, a terra de Israel e o povo de Israel tiveram seus altos e baixos, mas toda a história é importante de ser contada e mais um local que nos comprova a historicidade da Bíblia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo do dia de hoje. Se vocês gostaram e querem apoiar o canal, não esqueçam de deixar o like e se inscrever. Um beijo e a gente se vê na próxima.